Eu sou Ana Cláudia Vitória e hoje voltamos com a nossa oficina Pontos de um Conto. No vídeo de hoje aprenderemos como estruturar uma boa e potente contação de história. Aprenderemos também como memorizá-la, como usar a nossa caracterização a nosso favor e também como preparar a nossa voz para esse momento. Então, vamos lá? O primeiro passo para uma potente e envolvente contação de história é a escolha da história. Mas, como assim? Uma boa escolha da história? É isso mesmo. Para isso acontecer, é necessário que você goste da história. É necessário que você consiga se envolver quando você lê essa história. Lá antes de contar, quando você ainda está lendo, é preciso que você consiga se envolver com essa história. É preciso que ela movimente em você sentimentos e emoções. E é a partir daí, é a partir desse momento que a sua contação começa a se tornar potente e forte e capaz de tocar quem está assistindo e te ouvindo, certo? Outra coisa também que é preciso a gente se atentar é ao nosso vocabulário, correto? Assim como eu estou me atentando ao vocabulário que eu estou utilizando para gravar esse vídeo para vocês aqui hoje. Então, utilize palavras simples, de fácil entendimento, principalmente observando o perfil da turma ou da plateia que você vai apresentar. Isso fará total diferença, certo? Então, procure um vocabulário mais simples. Se for de adulto, um vocabulário mais trabalhado, certo? Mas atente-se a isso, ok? Partindo para o próximo ponto da nossa contação, falaremos da memorização. Talvez para alguns a parte mais complicada, né? Memorizar. Mas então, pode ser que você que está me assistindo tenha o seu método de memorizar uma história. Mas pode ser também que você não tenha. Eu vou trazer aqui para você uma dica. Se você tiver a sua, utilize a sua. Mas se você não tem, eu vou te dar uma dica e veja se funciona. Se não funcionar, aí você vai ter que pesquisar uma maneira melhor de você conseguir memorizar a sua história, ok? Então a dica que eu dou para você é, ao invés de você gravar a história do início ao fim, como ela é, como você está lendo ela, certo? Procure entender o início, o meio e o fim. Essa é a minha dica. Entenda o início, o meio e o fim. Mas, se ainda assim para você for complicado, eu te digo, entenda o início, o meio e o fim e conte da sua maneira. Uma contação de história é isso que vale. É a nossa maneira, é o nosso sentimento, o nosso modo de contar, certo? Mas não esqueça de uma coisa, enriqueça a sua história com o máximo de detalhes possíveis. Isso fará total diferença, certo? Então não esqueça, entenda a história, o início, o meio e o fim e conte da sua maneira. Outra coisa também que vale muito a pena é você sentar em frente ao espelho e contar a história para você mesmo, certo? Antes de contar
para outra pessoa, conte para você mesmo. E a partir daí, perceba quais são os pontos que você conseguiu memorizar, quais são os pontos que ainda está meio complicado e vá desenvolvendo, certo? Também, se você preferir, você pode contar sua história para uma outra pessoa. E aí você pode pedir o retorno dela, não é? Se tá, o que precisa melhorar, se tá bacana, se não tá, certo? É a partir daí que você vai conseguir saber se a sua contação tá bacana ou não e no que ela precisa melhorar, certo? Essa é a minha dica de memorização para vocês. Se não funcionar, vocês podem buscar outra, não tem problema nenhum, certo? Outra coisa que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje é sobre a caracterização do contador. Mas como assim caracterização do contador? Isso mesmo. A sua caracterização pode contar pontos positivos e muito relevantes para sua contação. Por exemplo, aqui eu tenho esse colete que eu utilizei, certo? Coloquei esses panos de fundo, esse tapete, e com esse turbante, certo? Uma coisa mais popular, elementos mais populares. E você, na hora que você for criar o seu figurino para a sua contação de história, você pode buscar, antes de qualquer coisa, soltar e liberar a sua imaginação. Isso mesmo, use sua imaginação a seu favor, certo? Invista em um figurino que tenha relação com a sua história, com a história que você pretende contar. Invista também em uma maquiagem diferente. As crianças adoram coisas diferentes, coisas que fogem do comum. Eu sei que às vezes a gente fica com medo de parecer ridículo, né? Mas não tenha medo, não. As crianças, elas vão soltar uma gargalhada assim no início, mas fica muito bacana. Você vai ver que você consegue chegar nelas muito mais fácil, certo? Você também pode buscar um chapéu diferente. Estou dando algumas dicas aqui, mas no próximo vídeo nós falaremos sobre os elementos visuais de uma contação de história, certo? Então, o importante é vocês liberar a imaginação, certo? Faça uma pesquisa, busque elementos que conversam com a sua contação. Outra coisa também que a gente precisa se atentar, a nossa voz, certo? A nossa entonação, ao volume que a voz ocupa, principalmente se for um espaço grande. A gente falou de espaço lá no primeiro vídeo. Então, é importante que a gente faça essa visita antes, se possível, para saber em que espaço é que a gente vai apresentar, né? Para saber até que ponto a minha voz vai precisar chegar para todos que estão me assistindo. Então, faça um aquecimento de voz cerca de 1 hora ou 30 minutos antes da contação. Faça um aquecimento vocal, não precisa ser muito elaborado não, básico, certo? Faça uma pesquisa em plataformas de vídeo, a gente vai encontrar uns aquecimentos bem bacanas. Eu não vou fazer aqui com você, senão vai demorar muito, certo? E essa não é a ideia. Então é uma coisa muito mais básica que vocês possam se aprofundar na pesquisa de vocês na hora de montar a sua contação. Então, o aquecimento, ele ajuda muito para limpar, principalmente as vias nasais, certo? Liberar e soltar a musculatura vocal. E uma dica muito importante para antes, durante, se possível, e depois também da sua contação, é você beber o máximo de água possível, né? É claro que a gente precisa ter um controle também do corpo por conta da vontade de ir no banheiro, mas a gente consegue controlar melhor, acredito eu, do que uma sede excessiva que pode
desencadear em uma tosse, certo? Então, assim, beba água, hidrate, se hidrate, para que isso não possa desencadear uma coisa maior na hora que você estiver contando sua história. Busque não falar rápido, certo? Principalmente quando a gente está nervoso, a gente tende a falar muito rápido. Então, busque falar devagar, saboreie as palavras, fale cada palavra de uma vez. Pode ser difícil, mas é assim que vai chegar, que você vai conseguir chegar naquele que está te ouvindo, certo? Principalmente crianças. Quanto menor o público, mais devagar a gente precisa falar. É claro, sem perder o ritmo. Sem perder o ritmo da sua história. Certo? Não deixe o ritmo cair. Então, falar devagar não é deixar o ritmo da história cair. Ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre alguns elementos da contação de história. Essa foi a primeira parte. Teremos a segunda parte, porque temos ainda por aí os elementos visuais, ok? Que é uma parte muito maior que a gente vai poder detalhar melhor para vocês. Então, obrigada e até o próximo vídeo.